O que é para você integridade? Se você fosse fazer um sinônimo da palavra integridade ou falar de uma outra maneira, ou o que você acha que significa integridade, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Integridade. Ou o que não é integridade, o que é ou o que não é integridade. O que você acha? Correto. Ok, então sei. Honesto. Cumprir as leis. Muito bem. O que mais? Obediente. Ok. O que mais? Irrepreensível. Muito bom. Mais alguma coisa que a gente poderia dizer? A gente acabou de orar por política e eu falo sobre integridade, né? Tudo bem. Mas integridade, ela significa, é uma palavra que abrange, ver como ela abrange várias coisas. Ser íntegro, o dicionário vai dizer que é o estado ou característica daquilo que está por inteiro. É aquilo que não sofreu qualquer diminuição ou não sofreu qualquer defeito. Então é algo que é extremamente inteiro. Ela não sofreu nenhum problema. Ela não sofreu nenhum defeito, não sofreu nenhuma diminuição. Ela é plenitude e inteireza. Ela é uma característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Isso é integridade. É algo que não foi atingido, é algo que é plenamente, algo pleno, plenamente pleno. É algo que é 100% inteiro. Isso é integridade. E o que a gente vai orar hoje, o que a gente vai ver no texto, que o texto diz, é orando justamente por um coração íntegro, orando por integridade. Versículo 73, ele vai começar dizendo assim: Tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Olha como ele começa já o texto. Ele já começa dizendo, sem nada antes, ele já começa dizendo: olha, Senhor, a sua mão me fez, a sua mão me criou. Mas você viu que existem duas palavrinhas aí distintas? A primeira, ele diz que as mãos de Deus, ela fez e ela formou. É muito interessante essas duas palavras e o contraste dessas duas palavras. Porque uma coisa é você fazer e outra coisa é você formar. Você fazer é algo, assim, parece que é algo fácil, né? Eu fui lá e fiz. Legal. Mas além de fazer, eu formei. E tem uma outra versão, que talvez seja a melhor versão, que diz: o Senhor me fez e o Senhor me moldou. Essa palavrinha, ela literalmente significa você moldar uma massa. Você ir pegando aquela argila e você ir moldando, e você ir colocando e fazendo todas as características e você apertando com os dedos, você fazendo de uma forma, você faz aquele jeitinho. O que nos remete a justamente Gênesis, como Deus criou o homem. E a ideia dessa palavra é justamente mostrar que Deus, Ele não só nos criou. Deus nos criou, sim. Mas Deus não apenas criou, mas Ele formou. Ele preparou aquilo. Ele moldou cada um conforme a sua característica. Então o salmista vai dizer: olha, eu creio que a sua mão, ela me formou, que a sua mão não apenas me criou, mas que a sua mão, ela me moldou. Por que ele diz sobre isso? Porque ele vai dizer no restante dos versículos, ele faz a petição: Senhor, dá-me entendimento, dá-me sabedoria para que eu aprenda os teus mandamentos. Essa palavrinha, me instrua ou me dá entendimento, ela vai remeter a que não apenas o Senhor molda, não apenas o Senhor cria, não apenas o Senhor molda, mas Ele também nos dá habilidade. Essa palavra, me dá entendimento, no literal é me dê habilidade
para eu aprender os teus mandamentos, para eu aprender aquilo que o Senhor manda que eu faça. Isso é muito interessante, porque ele vai dizer, olha, Senhor, pelas tuas mãos, e não quer dizer que Deus tem mãos, mas é uma simbologia aqui, dizendo, olha, as tuas mãos, ela me criou, ela me formou, mas eu também te peço que pelo Senhor, o Senhor me instrua, o Senhor me dê habilidades, o Senhor me ajude a aprender os teus mandamentos, o Senhor me ajude a como cumprir os teus mandamentos. Eu preciso de habilidade para isso, porque não é algo fácil, não é algo que eu consiga fazer toda hora eu cumpro os mandamentos de Deus. Não, é algo difícil. E para ser uma pessoa íntegra, eu preciso de habilidade para aprender a fazer. E é interessante, e eu quero focar nesse primeiro ponto, o que o salmista diz sobre ele mesmo, ou o que o salmista diz sobre nós. Então ele vai dizer sobre nós, olha, nós fomos criados pela mão de Deus, nós somos formados, e o Senhor nos dá habilidade para que a gente aprenda os mandamentos de Deus. Então não há desculpas, dizer, mas eu não sei cumprir os mandamentos de Deus. Mas é só pedir, Deus, então me dê habilidade para aprender. Me ajude a aprender. E Deus é capaz, porque afinal, Ele nos criou e Ele nos formou. E aí ele vai dizer no versículo 65, a gente vai para o 74 por enquanto, ele vai dizer assim, Senhor, eu bem sei, e a ideia é, Senhor, eu tenho total conhecimento de que os seus juízos, eles são justos. Ele tem o pleno conhecimento de que os juízos de Deus, ele nunca falha. Os juízos nunca falham, porque eles são plenamente justos. Mais uma palavra aqui que significa algo que é 100% íntegro. Uma coisa que é 100% íntegra, ela tem que ser 100% justa. Então ele vai dizer, os teus juízos são íntegros. Os teus juízos são plenamente justos. O Senhor, Ele nunca falha. Ele não trata as pessoas com acepção. Ele não faz assim, com você eu vou tratar de uma maneira e com aquela pessoa eu vou tratar de outra. Não, Ele é justo. Ele implanta a sua justiça de uma forma 100% justa. Então, sabendo que o Senhor é justo e sabendo que a justiça de Deus virá de uma maneira, o juízo de Deus virá de uma maneira 100% justa, aí o salmista entra em desespero. Porque ele vai dizer, aqui no versículo 75, e que me castigaste por causa da tua fidelidade. Ou seja, o salmista entende que se o Senhor é justo, significa que eu não sou justo e de que eu preciso ser castigado. A gente falou isso bastante na semana passada, a respeito de orar por causa do castigo. E sabendo que o castigo é por causa da provisão de Deus, e sabendo que o castigo é de fato algo bom, porque Deus é bom. Mas o salmista vai dizer, Senhor, olha, eu sei que o teu castigo, eu mereço ser castigado e ele é por causa da sua fidelidade. Então, vem julgamento a mim por causa da tua justiça, porque o Senhor é justo, e também vai vir castigo a mim por causa da tua fidelidade. O Senhor é fiel a si mesmo e o Senhor é justo a si mesmo, portanto, eu mereço ser castigado. E não há nada de errado nisso. Mas olha o que ele diz no versículo 76. Ele diz assim, que o teu amor sirva para me consolar. E conforme a promessa feita ao teu servo. Na verdade, esse começo ele poderia ser traduzido dessa forma. Por favor, Senhor, por favor, que o teu amor me ajude a ter consolo. Que o teu amor me console. Então ele vai dizer assim, olha, eu mereço ser castigado porque eu sou infiel ao Senhor. Eu mereço ser castigado porque o Senhor é fiel. Eu mereço ser castigado porque o Senhor é justo e eu sou injusto. Mas eu te peço, Senhor, por favor, tenha
amor sobre mim, e a palavra amor aqui é o hesed, o amor leal, o amor fiel. Tenha amor e que o seu amor possa consolar o meu coração. A ideia de consolo é que o seu amor, ele possa tirar as minhas lágrimas e que eu possa sentir prazer no teu amor. Mas ele não pede apenas por amor, ele também vai dizer que também a promessa feita ao servo também consola ele a seguir os passos de Deus. Mas ele vai dizer, no 77, venha sobre mim tuas ternas misericórdias. Então, além do amor de Deus, e a gente sabe que, como a gente sempre diz, né, Deus é justo, mas Ele é amor. Deus é justo por causa do seu amor. Deus é fiel por causa do seu amor fiel. Então ele vai dizer, olha, eu sei que o Senhor é justo, e por causa da sua justiça, o Senhor é amor. Então que eu acredite no seu amor, e que o teu amor me ajude a ser consolado, me ajude a encarar o castigo de uma forma tranquila, não com um pesar, mas com graça. E que as tuas misericórdias, que a misericórdia do Senhor venha sobre mim. Ele vai dizer o porquê que ele quer que a misericórdia de Deus venha sobre ele. Olha o que ele diz: venha sobre mim para que eu viva. A ideia do texto que ele vai mostrar é a seguinte: é como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu já não aguento mais ser apenas castigado pelo Senhor. Toda hora eu sou castigado pelo Senhor. Senhor, eu estou falecendo por causa disso. Então me ajude a reconhecer que no castigo o Senhor é bondoso. Me ajude a reconhecer que no castigo, na disciplina, o Senhor é amoroso. Me ajude a reconhecer que no castigo o Senhor é misericordioso. E que com isso eu não me desfaleça, mas que eu viva, que eu tenha avivamento por causa disso. A gente não é igualzinho esse salmista? A gente sabe que nós somos criados por Deus. A gente sabe que nós somos formados por Deus. A gente pede entendimento para Ele. Mas quando vem um castigo, a gente se desfalece. Vem alguma provação, algo que nos tenta e vindo até mesmo de Deus, e a gente fala, nossa, não aguento mais. Eu não aguento mais o castigo do meu pecado. Mas eu tenho que reconhecer que o castigo é por causa do amor de Deus. Eu tenho que reconhecer que o castigo é por causa da misericórdia de Deus. O castigo, ele vem porque eu não sou íntegro. Porque apesar de Deus ter me formado com as suas mãos, eu não me deixei ser ensinado a aprender a seguir os mandamentos de Deus. Eu me desviei disso. Então ele vai dizer primeiro sobre nós, de que nós devemos viver uma vida constante e acreditar que nós fomos criados por Deus e devemos viver para Deus. Mas o segundo, ele vai dizer aqui no versículo 74, não focando apenas nele, mas focando naqueles que temem ao Senhor. Versículo 74 diz, os que te temem me verão e se alegrarão, pois eu tenho esperado na tua palavra. Os que temem a Deus, eles olham para o salmista, eles olham para o autor desse salmo e vê que ele foi castigado por Deus, mas vê que ele está temendo a Deus e se alegra com isso. A ideia de se alegrar aqui é aquela palavra, é uma alegria de emoção mesmo, onde, por exemplo, o seu filho nasce e aí você sente aquela alegria que vem de fato de dentro do seu coração e você fica tão bem-aventurado e alegre e contente por causa disso. A ideia do Salmo é que as pessoas que estão em volta, as pessoas que temem ao Senhor, elas olham para mim e elas se alegram, elas sentem esse prazer de olhar que eu estou seguindo os teus passos. Elas sentem o prazer de que apesar do teu castigo, eu estou encontrando amor, eu estou encontrando a misericórdia do Senhor. Elas sentem prazer de olhar para mim
e ver que eu estou temendo ao Senhor também. Esses são os que temem a Deus. Eles olham para mim e sentem isso. É a mesma alegria quando a gente olha para uma pessoa que está voltando para Cristo Jesus e a gente se alegra porque a pessoa está voltando para a igreja, a gente se alegra porque a pessoa está querendo voltar com todo entusiasmo e dizendo, eu não quero mais viver aquela vida que eu estava levando antes, eu quero agora Cristo Jesus, eu quero ser uma pessoa íntegra. As pessoas que temem e ao redor e que olham para o salmista dizem, uau, que legal que ele está de fato amando o Senhor. Eles se alegram com isso. Por quê? Porque o salmista diz que ele tem esperado na palavra. Ele tem esperado, ele tem guardado a palavra de Deus. Porém, existem aqueles que não são íntegros. Existem aqueles que não buscam a integridade, que é o que diz no versículo 78. Ele vai dizer assim, sejam envergonhados os arrogantes, por me transtornarem sem motivo. Enquanto os que temem a Deus, os tementes a Deus, estão se alegrando porque o salmista ele está de fato amando ao Senhor, os arrogantes têm transtornado, e essa palavra pode significar também, têm oprimido, estão maldizendo, estão rebaixando o salmista sem motivo. Eles não têm motivo para fazer isso, mas os arrogantes fazem isso. Enquanto o salmista aqui está dizendo, olha, eu quero amar o Senhor de todo o meu coração, eu quero encontrar o amor, eu quero encontrar a misericórdia de Deus na justiça, eu quero encontrar o amor porque o Senhor é justo, e as pessoas que temem a Deus, elas olham para mim e elas se alegram, mas os arrogantes, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que buscam coisas ruins e buscam justamente acusar ao Senhor, esses estão me maldizendo, estão me oprimindo, estão me rebaixando. E a ideia de arrogantes são pessoas rebeldes contra o Senhor, são pessoas que não temem a Deus. E essas pessoas olham para os salmistas e querem oprimir. No versículo 69, se você voltar aí, diz que os arrogantes, eles inventam mentiras contra mim, mas eu guardo teus preceitos com sinceridade. Então os arrogantes, ele já tinha dito que os arrogantes eles estavam inventando mentiras. E novamente ele vai dizer, olha, os arrogantes eles estão me oprimindo. Eles estão vindo contra mim com todas as suas forças. Mas qual que é a resposta dele diante dos arrogantes? Ele vai dizer que ele medita. Enquanto os arrogantes estão lá oprimindo ele não está nem aí. Ele não olha para os arrogantes, mas ele está meditando. Por quê? Porque o pedido dele é que eles sejam humilhados. Mas ele não está dizendo, Senhor, me ajude a humilhar os arrogantes. Senhor, me ajude a acabar com esses arrogantes. Não, ele não diz isso. Ele diz que eles sejam humilhados. Que eles sejam humilhados pelo Senhor. Que o Senhor envergonhe a vida deles. E a gente vê quantos arrogantes que quebram a cara. E o Senhor faz eles quebrarem a cara. O Senhor faz com que eles se envergonhem. O Senhor humilha os arrogantes, mas Ele dá graça aos humildes. E Ele vai dizer, olha, enquanto isso, eu medito. Enquanto isso, eu continuo buscando a integridade. Eu vou meditar na Tua lei. Eu vou meditar nos Teus preceitos. Mas a história não para por aí, né? Seria muito bom se a gente parasse por aqui, de dizer, eu confio no Senhor, eu fui castigado, mas eu confio no Senhor, eu encontro o seu amor, a sua misericórdia. Os que temem ao Senhor, eles buscam olhar para mim e se alegrar, e os arrogantes, eles são envergonhados. Ótimo. Mas olha o que ele diz no 79 e no 80, o que é interessante. Primeiramente 79, ele vai dizer assim, voltem-se para mim os que te temem, para que conheçam os teus testemunhos. Se algo precisa voltar, quer dizer que foi, certo?
Se algo precisa voltar, quer dizer que foi. A ideia do texto é mostrar, olha, que os que temem ao Senhor, eles se voltem para mim, eles olhem para mim. Eles não olhem para os arrogantes, mas que eles possam olhar para mim. Que eles não tenham os arrogantes como os seus testemunhos, que eles não tenham os arrogantes como pessoas a serem seguidas, mas que eles possam olhar para mim e que o meu exemplo possa fazer com que eles conheçam os teus testemunhos. Então, ele vai dizer, olha, voltem, os que temem a Deus, olhem para mim, não sejam como os arrogantes, conheçam os testemunhos de Deus, conheçam a lei de Deus, a lei e o preceito de Deus, olhe para mim, olhe para o meu exemplo, se alegrem novamente comigo, se alegrem novamente com a minha vida, sigam e façam o que eu tenho feito. Eu tenho sido íntegro diante de Deus, então voltem e olhem para mim e sejam íntegros também diante de Deus. Continuem a temer o Senhor. Mas para isso acontecer, ele também precisa ser uma pessoa íntegra. Não adianta nada você falar assim, olha para mim porque eu sou uma pessoa íntegra, seja o meu exemplo, busque o seu exemplo em mim, seja o meu imitador, assim como eu tenho imitado a Cristo, assim como eu tenho imitado a Deus, então me imite, mas Samuel, você não tem imitado a Deus. Samuel, você não tem imitado a Cristo. Samuel, você não é uma pessoa íntegra. Do que adianta buscar você? Do que adianta olhar para você? Do que adianta voltar para você? Então, por isso que o salmista pede, no último versículo, 80, diz assim, por favor, que o meu coração seja íntegro para com os teus decretos. Por favor, Deus, que o meu coração seja completo, que o meu coração seja justo, que o meu coração seja inteiro, que o meu coração não tenha falha alguma e que eu busque a sinceridade, que eu busque a verdade, que o meu coração não haja defeito algum, ele seja plenamente íntegro, não haja erro. Por quê? E ele seja íntegro para com os decretos. Então existe uma lei. Não adianta nada ser íntegro para com todas as coisas erradas que existem no mundo. Não, meu coração ele tem que ser íntegro de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus me manda ser assim, então eu tenho que ser íntegro nisso. Eu tenho que cumprir isso. O meu coração tem que ser totalmente íntegro. Tem que ser obediente. Uma pessoa fala, ser íntegro é ser uma pessoa obediente. O meu coração tem que ser obediente aos decretos de Deus. Eu tenho que buscar e ser plenamente completo nisso, não haver falha nenhuma em mim. Ele vai dizer isso justamente pedindo ali para que eu não seja envergonhado. Essa palavra envergonhado é exatamente a mesma palavra quando ele vai dizer sobre os arrogantes. Ele vai dizer, Senhor, que os arrogantes sejam envergonhados, que eles sejam humilhados diante do Senhor. E ele vai dizer, Senhor, mas que o meu coração seja íntegro, para que eu não seja envergonhado assim como eu mandei, assim como eu pedi, para que os arrogantes sejam envergonhados. Que eu busque a integridade, para que eu não receba o castigo que eu estou pedindo para os arrogantes. Que eu possa buscar ao Senhor e ser totalmente íntegro, porque senão, do que adianta eu pedir para que os arrogantes sejam envergonhados se eu sou um arrogante? Do que adianta pedir para que eles sejam humilhados diante do Senhor, que o Senhor humilhe eles, se eu sou uma pessoa assim? Do que adianta pedir para que os que temem ao Senhor se voltem e olhem para mim, se eu não tenho exemplo algum? Se eu não sou uma pessoa íntegra diante do Senhor? Então não adianta nada eu pedir para que os arrogantes sejam humilhados, não adianta nada eu pedir para que os que temem ao Senhor olhem para mim, se eu não sou um bom exemplo e se eu sou arrogante.
se eu sou rebelde contra Deus? Então eu queria apenas fazer 3 aplicações para nós hoje e um adendo. E uma segunda aplicação fugindo para um outro tema. Primeiro, pensar que Deus nos criou e nos formou. E pensar que nós devemos pedir para que Ele continue a nos moldar, para que Ele continue a trabalhar no nosso coração, para que Ele continue nos dando habilidade para sermos pessoas íntegras, para cumprirmos a lei de Deus. Então, Senhor, hoje, talvez você diga, mas Samuel, hoje não sou uma pessoa íntegra, mas você foi formado por Deus. Você foi criado, você foi formado por Deus. Então, peça a Deus que o Deus Todo-Poderoso que te criou com a sua boa mão consiga te ajudar a ser uma pessoa íntegra. Consiga de fato buscar os caminhos de Deus. A você ter habilidade para aprender os decretos de Deus. O segundo é que nós devemos pedir para que Deus nos mantenha como pessoas íntegras e não buscar o caminho dos arrogantes. Então, Senhor, me ajude a ser humilde para não ser humilhado. Me ajude a não buscar ser arrogante. Uma pessoa que olha de cima, que acha que sabe de todas as coisas, mas me ajude a buscar o Teu conhecimento. O terceiro é que não adianta nada a gente pedir a repreensão de pessoas arrogantes, sendo que nós também somos pessoas arrogantes. Não adianta nada eu pedir a condenação dos injustos, sendo que eu sou uma pessoa injusta. E com isso, primeiramente eu quero que você pense nesses 3 sobre a sua vida, ok? Mas eu quero fazer um adendo também para a nossa situação atual. Não adianta nada a gente pedir a repreensão de políticos, a gente pedir o impedimento de presidentes, ou seja, de pessoas corruptas, a prisão de ladrões, de pessoas que de fato estão roubando na nossa frente, na nossa cara, sendo que nós também somos corruptos. E nem um pouco nós somos íntegros diante de Deus. Nós também fazemos coisas erradas. Agora, se eu for pedir para que Deus intervenha sobre o Brasil, então eu tenho que estar aberto em dizer para Deus, Deus, por favor, que o Senhor venha e que o Senhor faça alguma coisa com esse Brasil. Mas eu tenho que olhar e dizer, Senhor, que eu seja o primeiro a mudar. Senhor, coloque uma pessoa íntegra como presidente. Mas tem que olhar e falar assim, Senhor, então me ajude a ser uma pessoa íntegra. Me ajude a buscar a integridade. Senhor, acabe com a corrupção do Brasil. E eu tenho que orar, Senhor, acabe com a minha corrupção também. Então a gente não pode ser hipócrita em dizer, Senhor, acabe com os arrogantes, sendo que eu sou arrogante. Eu tenho que olhar e dizer, Senhor, acabe com tudo isso. Humilhe os arrogantes. Mas, Senhor, se eu sou arrogante, então me humilhe também. Me dê um coração íntegro. Me dê um castigo que eu mereça. E me ajude a ser íntegro, perfeito diante do Senhor, para que eu não seja envergonhado, assim como eu peço às outras pessoas. Então, ao você orar pela política também, ore nesse sentido. Senhor, faça com eles, assim como eu quero que o Senhor faça comigo. Coloque um coração íntegro em cada um, assim como eu quero que o Senhor coloque um coração íntegro em mim também. E a gente orar nesse sentido. Então, essas 3 aplicações para nós, saber que Deus nos criou e nos formou e Ele quer trabalhar em nossos corações, pedir para que Deus nos mantenha íntegro e tomar cuidado ao pedir a repreensão dos arrogantes, sendo que nós também somos pessoas arrogantes. Amém?